Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Estou fazendo um vídeo aqui, faz um tempo já que eu estou querendo fazer isso. Sabe que eu sou assim, né? Gosto de fazer as coisas quando elas vêm, da espontaneidade. Já faz um tempo que eu tô. Às vezes a gente tem umas vontades, né? Tipo a mãe da Rapunzel, quando eu queria comer rabanete, estava grávida, lá do nada eu queria comer rabanete. E eu já estou há um tempo com essa vontade de fazer isso que eu vou fazer hoje, que é um texto, que é um gênero textual muito específico, que é o sermão. Estou falando do gênero textual mesmo, viu? Não sei nem se eu sei fazer sermão ainda. Como é que começa um sermão? Irmão e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Criador Jesus Cristo estejam com todos nós. Aí você tem que falar amém agora. Amém. Até que eu sei fazer ainda, até que eu sei fazer. Eu ainda sei vestir esse traje, né? Faz tempo que eu não visto, me veste um pouco estranho atualmente, mas acho que ainda sei vestir, né? Sem enrolar muito, vamos lá. Vamos lá. Vamos à Escritura. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 12. Eu vou ler aqui, vou pular alguns pedaços, tá? Para ganhar tempo. Mandamo-vos, porém, irmãos, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque nós não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando. A esses tais, porém, mandamos e exortamos que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E o que me trouxe aqui hoje foi uma fala do Ben Mendes. Não sei se vocês conhecem o Ben Mendes. Ele tem um programa na internet sobre conflitos de consumo. E ele foi perguntado no Instagram, naquelas caixinhas de perguntas, sobre umas barracas que o PT está dando para moradores de rua, se deveríamos apoiar. E o Ben respondeu que não, que quem não trabalha é bom que não coma. Isso entre aspas, tá? Ele disse exatamente assim, não, que quem não trabalha é bom que não coma. E que, entre aspas, o morador de rua tem o dever de passar fome. Em seguida, alguém comenta que um prato de comida não se nega a ninguém, e o Ben responde que sim se nega, que o que não se nega é carteira de trabalho. E veja, de fato, se a gente não tomar cuidado, dá até para justificar esse pensamento, como se ele fosse um pensamento cristão. Afinal, quem foi que falou isso? Foi uma carta de Paulo, a gente acabou de ler. E chama a atenção, já há década, mais de década, não vou falar décadas porque eu não sou tão velho assim, há mais de década, me chama a atenção como o cristianismo instituído, e o Ben Mendes, curiosamente, ele se declara um cristão presbiteriano, assim como eu fui um dia um cristão presbiteriano, eu já quis ser pastor presbiteriano. Assim como você possivelmente é um cristão presbiteriano, se você está ouvindo, porque eu só conheço o presbiteriano. Chama a atenção que o cristianismo instituído é quase uma espécie de paulinismo em vez de cristianismo. Claro, é Paulo quem descreve as estruturas da igreja, Paulo fala em presbíteros, diáconos, sistematiza a teologia. O que o presbiteriano acredita? Na predestinação. Quem que falou de predestinação? Paulo, lá em Romanos 9. Depois ele ainda, em outras cartas, ele reforça a ideia da eleição. É Paulo quem prescreve a igreja. É natural que as igrejas sejam paulinas. Tanto é assim que é do Paulo que o Ben Mendes lembra, para justificar o seu pensamento. Lá no Instagram do Ben Mendes, porque o Ben não cita texto bíblico explicitamente, ele fala o que está escrito, mas ele não diz que é do texto. Mas lá no Instagram dele, deu maior polêmica essa fala, e aí tem comentários defendendo o Ben Mendes, citando esse texto de Tessalonicenses que a gente acabou de ler, para explicar por que o Ben Mendes está certo. Então o Ben Mendes, os seus seguidores, os cristãos, eles lembram do que Paulo disse, para justificar. Mas e Jesus? O que Jesus disse? Onde fica Jesus? Cristianismo
É uma religião que, se não foi fundada por Constantino, e foi, mas se não foi por Constantino, foi por Paulo. Mas não foi por Jesus. O cristianismo não foi fundado por Jesus. Tanto é assim que o cristão defende que é dever do mendigo passar fome, que quem não trabalha não come. Quem defende isso? O cristão, o Ben Mendes, um seguidor lá no Instagram, defendem isso porque isso é ser cristão em alguma medida. Ser cristão é ser paulino, não é ser um discípulo de Jesus, são coisas diferentes. E é importante ter essa clareza. Não quer dizer que todo cristão ache que o morador de rua tem que passar fome, é óbvio que não é isso. Mas todo cristão, ele é de uma igreja paulina. Se não for nesse aspecto, é em outro. Na maioria das igrejas, as mulheres não podem ter as mesmas funções de liderança que os homens. Quem disse isso foi Jesus ou foi Paulo? É tão curioso, porque quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram no sepulcro e os anjos estavam ali, o corpo de Jesus não estava mais, os anjos estavam, tinham 2 anjos e falaram, ele ressuscitou. As mulheres acreditaram e foram contar para os discípulos, para os apóstolos. E os homens não acreditaram, só Pedro. Pedro foi correndo lá, viu que Jesus não estava e creu, mas para Pedro já tinha vacilado, né? Já tinha negado Jesus 3 vezes, tinha afundado na água, ele já tinha vacilado antes. Mas os outros, os homens não acreditaram, as mulheres sim. Mas na igreja, quem tem função de liderança é homem, não é mulher. Por quê? Por causa de Paulo ou de Jesus. Diversas regras morais nas igrejas cristãs. A roupa que você pode pôr, a roupa que não pode, para cima do joelho, para baixo do joelho, se você pode fazer antes do casamento ou não pode, se pode dar beijo na boca, se não pode, se pode passar a mão, se não pode, se pode cortar o cabelo, se não pode, se pode usar brinco, se não pode, se pode beber vinho, se não pode, se pode ir para festa, se não pode. Quem debateu todas essas regras morais foi Jesus ou foi Paulo? A organização da igreja. A igreja é uma assembleia que elege diácono, elege presbítero. Quem falou disso tudo, dessa burocracia toda? Foi Jesus ou foi Paulo? Tem um livro que chama O Jesus que eu nunca conheci, do Philip Yancey, e eu tenho medo de reler esse livro, porque eu tenho uma memória muito boa dele, eu tenho medo de reler e não gostar, mas a memória que eu tenho é muito boa. E eu acho que todo cristão tem que ler esse livro, mas tem que ler despido dos próprios conceitos de si mesmo, porque o cristão tem que ler esse livro compreendendo que ele não conhece a Jesus, porque o cristão é quem menos conhece. O cristão, a vida inteira, foi apresentado a um Jesus paulino, e como ele é da religião cristã, ele acha que ele conhece Jesus muito bem, tem uma certa soberba do conhecimento. Lá no Instagram do Ben Mendes, teve gente falando que os críticos nunca nem foram a uma igreja, nunca nem leram a Bíblia, por isso que eles não conhecem esse texto, estão aqui querendo discutir com a gente, não sabem nada de Deus, sabem nada de Bíblia. Quem sabe sou eu, o cristão. Então o cristão ele tem que ler esse livro, entendendo que ele é quem menos conhece Jesus. Porque a vida inteira ele ouviu falar desse Jesus paulino, eclesial, que não é o Jesus Filho de Deus, o Deus encarnado, que está vivo, Espírito vivo. A igreja lê um texto que ela não entende nada, e interpreta como ela quer. Porque esse texto de Tessalonicenses, nós lemos aqui do verso 6 ao 12, mas lá na discussão no Instagram do Ben Mendes só existe o verso 10, não existe contexto. A igreja, ela é paulina, entre outras razões, porque Paulo escreve a crentes. As cartas de Paulo são endereçadas a outras igrejas que já creem em Jesus. Ele não escreve para quem não crê. Ele não escreve para todos os homens. Ele escreve para a igreja, para crente. Compreende a diferença do contexto? Paulo é claro quando ele diz que ele soube que entre os irmãos daquela comunidade, alguns estavam vagabundeando deliberadamente para viver à custa dos outros. E a esses que deveriam colaborar, especificamente a esses, Paulo ordenou que trabalhassem se quisessem comer. Um contexto bastante específico, que em nada se assemelha a famintos que moram na rua. E estamos falando desse texto, Tessalonicenses 3, 6 a 12. Mas
Se você nunca fez isso na sua igreja, de dizer que quem trabalha não pode comer, muito provavelmente outro texto você pegou, você não, a religião. Pega ali aquele trechinho desse tamanho, porque a gente leu aqui 6 versos de uma carta. Como é que a gente quer falar de um texto que a gente leu 6 versos? E a religião faz isso, ela pega pequenos versos aqui e ali e tal, tira do contexto para justificar o que ela queira justificar. É por isso que tem 200 mil religiões que com os mesmos textos justificam ideias diferentes. Mas vamos avançar. A gente já sabe o que Paulo disse. Mas e Jesus? Será que ele falou alguma coisa? Será que Jesus tem alguma coisa a nos ensinar? E vamos ver o que tem sobre Jesus falando em relação a esse assunto. Eu vou trazer 2 passagens de Mateus, na ordem inversa que elas aparecem no Evangelho. Primeiro, Mateus 25, se eu não me engano, porque eu não marquei aqui. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele vai começar a separar, como faz um pastor, os bodes das ovelhas. E à sua direita ele botará as ovelhas, e à esquerda os bodes. E então o Rei, Jesus, dirá aos que estiverem à direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes me ver. E então os justos vão responder: Mas, Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando que eu tive com fome? Eu não me lembro. Nunca te dei nada para comer, nunca te dei nada para beber, Jesus. Eu nunca te vi em nenhum lugar para te hospedar. Você viveu do ano 1 ao ano 33 e eu sou de 2025. Quando foi que eu fui te visitar na prisão ou doente, Jesus? Você está confundindo. E é curioso que aqui no texto não diz então alguns justos responderão, diz os justos. Parece até que todos os que estão entrando no reino estão surpresos. E Jesus vai responder: Em verdade eu vos digo que quando vocês fizeram isso a cada um desses pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim. Lembra aquele dia, em março de 2011, estava chovendo e você me viu? Não a mim. Você viu ali um pequenino, um próximo, caminhando debaixo da chuva e você parou e deu carona e levou até um lugar abrigado? Foi para mim. Foi eu que você levou. Você lembra aquele dia que você estava saindo do trabalho junto com o Yuri? O Yuri sou eu. Estava saindo junto com o Yuri. E aí tinha uma mulher com os filhos pequenos falando: preciso de uma ajuda para comprar janta. E o Yuri falou: nossa, não tenho como te ajudar agora. Vambora. E aí você falou: não, Yuri, peraí. E tirou a carteira e tirou R$ 20 e falou: espero que te ajude. Era a mim. Era a Jesus que você estava ajudando. Sabe aquele dia que eu fiz coisa errada e fui preso? E em vez de você falar direitos humanos para humanos direitos, você foi lá me visitar? Não era um bandido que você estava visitando, era Jesus. E então, os que estiverem à esquerda, apartados, Jesus vai dizer: e a vocês, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu estava sem hospedagem, vocês não me hospedaram. Quando eu não tinha roupa, vocês não me vestiram. Quando eu estava doente ou na prisão, vocês não me visitaram. E eles vão responder, todos esses à esquerda: mas Jesus, quando foi que isso aconteceu, Jesus? Quando foi que eu te vi com fome? Nunca te vi com fome, Jesus. Eu nunca te vi preso, eu nunca soube que você estava doente, Jesus. Quando que isso aconteceu, que eu te deixei na mão? Então Jesus vai responder: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim, Yuri. Aquele dia, Yuri, que você saiu do trabalho
e aquela mãe com 2 filhos pediu uma ajuda para jantar e você estava com pressa, foi a mim que você não ajudou. Aquele dia, Yuri, que eu fiz coisa errada, fui para a prisão, e você disse que direitos humanos para humanos direitos, e que bandido bom é bandido morto, e você não foi visitar, não era um delinquente que você não estava indo visitar, era a mim, a Jesus. E esses irão para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna. E também em Mateus, um outro texto muito conhecido, Mateus 7, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem vai entrar no céu é quem faz a vontade do meu Pai. Quem faz a vontade do meu Pai são aqueles justos que nem sabiam o que faziam. Doido, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Mas Jesus, eu criei uma página no Instagram, Jesus, para falar de Jesus, para converter pessoas, até arrecadei doações para expandir o ministério, Jesus. Eu fui candidato a deputado, Jesus, em seu nome, para converter essa nação. Eu fiz maravilhas em seu nome. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nesse dia, no último dia, tantos cristãos, convictos do seu lugar na eternidade, estarão do lado do joio. Enquanto muitos outros que nunca foram cristãos, nunca pensaram em Jesus, nunca professaram a fé, esses muitos entrarão no reino dos céus. Esses que nunca foram cristãos, enquanto viveram, estenderam a mão para Jesus. Amaram. E amar é cumprir o mandamento. Porque essa é uma outra característica do cristão. O cristão tende a se achar especial. Achar que ele tem algo que o outro não tem. Mas não tem, cristão. Você não tem nada de especial. Você é pecador como qualquer outro. E qualquer outro também pode praticar a bondade. Ateus também podem praticar a bondade. Espírita pratica a bondade. Muçulmano pratica a bondade. Judeu pratica a bondade. Ateu pratica a bondade. Agnóstico pratica a bondade. O seguidor de religião afro-africana, ficou ruim essa frase, né? Pratica a bondade. Então, se o cristão tem algo especial, se o cristão tem algo que o não cristão não tem, é só mais responsabilidade. Porque fala em nome de Deus, porque supostamente deveria conhecer o ensinamento, então tem mais responsabilidade, tem que ser mais cobrado. Se tem algo de diferente, é só isso. E com essa mensagem, eu não quero só, explicar por que eu não vou na igreja cristã. Não. Eu quero que você que me escuta, e eu também, que a gente saia daqui se identificando com esse cristão que nós somos. Porque eu também sou esse cristão. Eu estou fazendo esse sermão porque eu tenho tradição religiosa. Peguei textos bíblicos aqui para servir de referência, separei em 3 pontos, ainda que não de forma explícita, porque foi assim que eu aprendi na igreja. Então eu sou esse cristão também, você também é, nós somos. E eu quero que a gente saia daqui hoje tomando cuidado de não achar que essa mensagem só se aplica aos outros, porque ela se aplica a mim também que estou falando. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acha que a gente conhece a Jesus. Então eu quero que a gente saia daqui hoje em dúvida se de fato a gente conhece a Jesus, aquele que se encarnou e viveu entre nós, e não esse que a igreja paulina nos apresentou. Tem uma frase do Dostoiévski que é assim: mesmo que alguém me provasse que Cristo está fora da verdade, e se a verdade realmente excluísse Cristo, eu preferiria permanecer com Cristo. E eu concordo com essa frase, mais pelos ensinamentos de Jesus para a nossa vida aqui na Terra do que pela vida eterna. E eu não estou desprezando a vida eterna, muito pelo contrário. Mas crer em Jesus não se resume a crer na vida eterna. Crer em Jesus não é simplesmente se apropriar da certeza da salvação e da vida eterna e não ter mais medo da morte. Crer em Jesus é também aderir ao seu padrão ético, ao modelo de ser humano que ele propõe. Aliás,
Eu diria que crer em Jesus de fato é isso. É aderir ao modelo que ele propõe. É seguir. É ser discípulo. Sabe por quê? Porque ser salvo não faz de ninguém discípulo. Dá para ser salvo sem ser discípulo. Aqueles justos lá nunca nem ouviram falar de Jesus. Falam, mas Jesus, eu nunca te ajudei. Estou surpreso que eu estou entrando no reino dos céus. Nunca fui teu discípulo, Jesus. O ladrão na cruz foi salvo e nunca foi discípulo. A salvação é pela graça, e essa é a boa notícia. Isso aqui talvez seja assunto para outro sermão, mas essa é a boa notícia. A salvação é só pela graça, favor imerecido, já dado para você, você já está salvo independente de qualquer coisa. Você não precisa ser discípulo para ser salvo. Mas mesmo que não houvesse salvação, você poderia ser discípulo. A gente não precisa se preocupar com a salvação, porque a graça já nos salvou. O que a gente pode se preocupar e deve se preocupar é com a nossa humanidade. E se eu fosse terminar essa mensagem com uma oração, a oração seria essa: Senhor, que eu e todos os demais que estão ouvindo essa mensagem, que a gente compreenda que a gente talvez não te conheça, que a gente compreenda o padrão ético, o padrão de ser humano que Jesus nos apresentou, que a gente compreenda que a salvação já está dada, que já estamos salvos, isso já está garantido. O que não está garantido é que nós viveremos como Jesus nos ensinou a viver. E que a gente saia daqui hoje dispostos a viver o padrão que Jesus nos ensinou a viver. Amém?